Então, vou começar me apresentando. Eu sou Olga Letícia Prestes, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga, terapeuta de casal e família. Eu, assim como todos os outros, somos formados pelo Instituto da Família de Porto Alegre, que está aqui nos abraçando hoje, né? Dando esse espaço para a gente. Eu sou casada, eu sou a única hétero do grupo. Tenho 2 filhos, eu sou uma mãe atípica, sou professora e supervisora no Infapa. Em outros lugares também, mas enfim, aqui o foco é o Infapa. E eu gostaria que, antes da gente começar já esse bate-papo, que antes de vocês entrarem a gente já estava debatendo. Eu tive que dizer, tá, vamos parar a conversa, vamos esperar o resto chegar. Oi, Simone! Simone! Seja Oi, querida! bem-vinda! Beijo! Saudades! Oi, saudade! Saudade! Então, gostaria que meus colegas fossem se apresentando para vocês conhecerem um por um também. Vamos pela ordem Vamos do... Eu não sei qual é a ordem. Vamos pela minha ordem, então, tá? Eu comando. Na ordem da minha janela. Vai lá. Olga, nossa apresentadora. Vamos começar pela Vanessa, então. Pode ser. Então, boa noite a todos. Meu nome é Vanessa Zambuja, eu sou psicóloga, terapeuta de família pelo Infapa e também sou pesquisadora da área de políticas públicas e saúde das pessoas LGBTQ há alguns anos já. Fiz um mestrado sobre o tema na URGS. Sou servidora pública de Porto Alegre, trabalho na assistência há 6 meses. Sou casada e não tenho filhos ainda. Sou uma mulher cis, lésbica, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. E agora, acho que pode passar para outra pessoa. Muito bem. Matheus? Ai, já sou eu. Primeiro, queria agradecer a presença de vocês. Sei que eu estou super feliz de estar aqui hoje. Mas então, eu sou o Matheus, sou psicólogo, sou terapeuta de família. O que mais? Não sou casado, mas eu moro junto com o meu namorado já tem alguns anos. A gente vai fazer 9 anos esse ano. Como seguindo, acho que a linha da Vanessa, sou um homem cis gay. E acho que é isso, né? Faltou alguma coisa? Tá ótimo. Gi? Boa noite a todos. Primeiro, me sinto honrada de estar aqui junto nessa família Infapa, né? Acho que sempre foi um desejo meu, né? Desde que eu me formei, me sinto até bem emocionada, assim. Mas, enfim, eu sou a Giovana Rui Monteiro, sou enfermeira, graduada pela URGS já há 30 anos, e já há uns 10 anos eu me interessei pela área de saúde mental, e fiz a minha formação, então, em terapia de casal e família no Infapa, sou terapeuta de família, casais e individual sistêmica. Sou especialista em saúde pública, trabalhei durante 30 anos no Serviço Público de Porto Alegre. Recentemente, acho que nos últimos 9 anos, 10, eu trabalhava num CAPS Álcool e Drogas, né? Tenho a minha formação, então, de experiência nesta área de atender pacientes graves em situação de sofrimento psíquico relacionado à questão da dependência e abuso de substâncias. E agora, então, participando desse núcleo, né, dentro do Instituto da Família. Sou casada, sou lésbica, sou casada, estamos na nossa fase de ciclo vital de casadas, isso é importante, porque a discussão do filme. Casadas com filho já adulto, né? E daqui a pouco saindo de casa. Quase saindo de casa. É. Muito bem. Nath? Bom, então, eu sou a Natália, sou psicóloga também,
sou terapeuta de família, casal, individual, sistêmica pelo IFAPA, com essas pessoas maravilhosas que formam este grupo hoje. Eu também atuo como astróloga, também é uma ferramenta de muito autoconhecimento para mim, além da psicologia, né? E na sigla, gente, eu venho representando a letra B, sou bissexual. Para quem não sabe, né, a minha orientação sexual e afetiva é essa, né? Ou seja, sempre me encantei pelas pessoas, dependente de gênero, né? Do gênero delas. Então, eu acho que desse grupo aqui, de quem faz parte da sigla, eu fui a que saí mais tarde do armário. E não faz tanto tempo, sim. E então é muito importante a gente não faz tanto tempo, deve fazer uns 7, 8 anos, né? Mas assim, acho que aos outros comparado a Gi, não faz muito tempo. É verdade. Mas eu fico muito feliz de poder falar isso, porque para mim foram 2 saídas de armário, né? O primeiro, eu tive que sair do armário hétero, meio que me entender como lésbica, e de repente eu vi que não era bem aquilo. E assim, a gente não vai mentir aqui que dentro da nossa comunidade também tem várias letras que são invisibilizadas, né? Sendo o L e o B, uma delas, T também, né? Entre outras. Então, para mim também foi muito difícil depois sair do armário gay para poder, né? Tipo, sentir quem eu era e como eu amava e tudo mais. Então, acho muito importante a gente ter aberto esse espaço, porque também durante a minha formação, tanto na psicologia quanto depois, eu senti muita falta disso, de algum tema, de alguma referência dentro da psicologia, além de que a minha infância foi toda sem nenhuma referência bissexual, né? Então, eu estou muito feliz que a gente está iniciando esse caminho aqui num lugar tão especial que é o IFAPA. Hoje a Gi falou, eu sabia que a gente ia voltar lá em algum momento, quando a gente conversava, e isso me tocou mesmo, porque a gente sempre falava nisso, né, durante a formação. Assim. Então, estou muito feliz de estar aqui e que todos vocês estão aqui também. É isso. Então, agora, já que vocês falaram isso, eu queria contar que nessa minha caminhada profissional, né, muito que eu atendi a galera da sigla, e na formação foi onde eu mais aprendi, porque eu fui jogada a conviver com essas loucas aí que estavam falando, e com quem eu aprendi muito, né? A Simone Castiel está aqui, e eu lembro que a Simone foi a única pessoa que trouxe casos para a gente aprender e discutir em sala de aula do mundo gay, né? Então, tem muito pouco ainda, se fala muito pouco ainda para quem não é da comunidade, né? Eu acho isso muito importante, eu acho que esse é uma das ideias deste grupo, né? E que o grupo surgiu, na verdade, eu, Vanessa, Natália e Giovana éramos amigas desde a época da formação, e um belo dia estávamos num encontro, num happy hour no Zoom, né? E Matheus viu isso, se vocês estão combinando alguma coisa, eu quero participar. Não, a gente não estava combinando nada, a gente só estava no encontro de amigas, mas o Matheus largou essa ideia e a gente correu atrás, então aqui estamos. Todo mundo assistiu o filme? Isso que eu queria saber. Vou começar, então, abrindo essa conversa do filme, né? Eu não lembro exatamente quem que sugeriu o filme. Foi tu, Nath? Eu não lembro. Eu acho que foi a Vanessa. Fui eu. Eu acho que nós sugerimos vários, né? Eu acho que a Vanessa deu uma de Wagner ali no nosso grupo. Lançando Netflix, vários filmes. É verdade, ela mandou muito filme pra gente. E eu também já tinha visto, enfim, e escolhemos esse pelos temas da própria sistêmica que aparecem, né? E uma coisa que eu falei antes da Olga abrir a sala, que eu estava falando que esse filme também acho que foi uma escolha, porque normalmente os filmes com a temática LGBT são muito trágicos, né? Sempre acabam com coisas ruins, ou sempre tem uma visão muito promíscua da coisa, eu não sei, eu sinto que é muito mal retratado em alguns filmes, tá? Não tô falando todos.
E eu estava falando para as gurias que esse foi o primeiro filme com a temática que eu vi com a minha família inteira, né? Então, eu acho que é um filme muito delicado também para falar do tema, assim, e acaba tocando as pessoas até, enfim, pelo momento que elas estão, né, o casal. Eu só queria fazer esse adendo, que ele é bem diferenciado. Isso, e lindo, né? Essa ideia da Nath de juntar a família para assistir, eu adorei. Não consegui isso ainda, porque não consegui juntar a família ainda em pandemia. Mas a ideia é linda. Eu queria comentar também, um dos motivos de eu influenciar para a gente poder escolher é um pouco do que a Nath trazia, assim. Eu, como pesquisadora, gosto da temática há muitos anos e trabalho com ela, mas como pessoa, eu sou aficionada por filme, por HQ e qualquer coisa da cultura queer, assim. E daí eu descobri esse filme porque eu achei de ver, porque eu tinha visto um outro filme com a Madonna, porque, né, Madonna fez parte da cultura LGBT, que era sobre uma liga de beisebol feminina, né? Que a Terry participou, que ela criou junto, assim. Então tem um filme de 1992 com Tom Hanks e a Madonna, entre outras pessoas, Regina Davis, que fala sobre essa história, né? Então, se alguém quiser também, é uma liga muito especial, que vai contar a versão fictícia, então, e uma versão que apaga a cultura lésbica, bissexual, daquela liga, né? Porque mostra todas as pessoas héteros, todo mundo acaba casado, feliz, contente com seus maridos, assim. E o próprio casal, a Terry deu um depoimento uma vez que tinha muitas mulheres que eram namoradas entre si, que viviam juntas, né? Uma liga só de mulheres, e que isso é apagado no filme, né? De 92. Então, achei que o diretor também faz um favor a essa história da liga, a trazer essa representatividade, né? Então, né? E daí no Secreto Proibido isso vem, a Terry fala sobre isso, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, assim, claro, a história é linda, né? Tu acompanhar uma história de amor ao longo dos anos, assim, em que esse documentário descreve com uma sensibilidade, assim, que é encantador. E é muito bacana a gente, já que a Gi citou a parte do ciclo vital, né, a gente ir acompanhando esse atravessar da vida da Pat e da Terry, né, nesse amor tão bonito. Mas eu fiquei toda abobalhada, assim, quando eu assisti o filme, sabe? Quando tu sai, assim, encantada, porque ele realmente é um filme muito delicado sobre o tema, né? É delicado, e uma coisa, eu revi o filme, né? Inclusive ontem, para ficar Eu com um também. pouco mais de frescor, mas ele além de ser delicado, ele traz uma coisa que eu acho maravilhosa, são aquelas fotos antigas. E aquilo, assim, é uma coisa que, ao mesmo tempo, choca, em função da gente ver a questão do próprio ciclo vital, assim, da questão da velhice e de como a gente envelhece, né? Que daí tu vê aquela juventude, aquela agilidade, próprio jogo de beisebol, né? Ao mesmo tempo, são fotos lindas, e fotos verdadeiras, antigas. Eu achei belíssimo. Pequenos vídeos isso, também, né? Pequenos vídeos, exatamente. Preciosidades, né? Isso. Eu não sei se eu posso enganchar uma coisa aí em relação ao ciclo vital. Eu esqueci de avisar só um pouquinho, pessoal, a ideia é um bate-papo. Então, nós não vamos ficar aqui só o pessoal do núcleo teorizando sobre o filme. Fiquem à vontade para falar suas impressões, para compartilhar, para dar pitaco, para concordar, discordar. A gente quer uma troca, né? Tá, então eu vou agora problematizar, já que até é uma característica minha, né? Que, gente, olha só, uma coisa que chama atenção em relação ao ciclo vital, eu não sei se chamou a atenção de vocês, mas que é um ciclo vital absolutamente igual a qualquer ciclo vital de um casal heterossexual. Quer dizer, se conhecem, desenvolvem um relacionamento, claro que com tudo que permeia um relacionamento homoafetivo naquela época, mas
Aí vem a questão da velhice, do cuidado da família, da questão do desapego da casa, das coisas, vai para uma... Então, é a mesma coisa, né? E eu, particularmente, me senti muito identificada, eu não estou na idade delas, mas eu estou com 56 anos, né? E daqui a pouco pode ser que eu esteja na mesma situação, de uma forma diferente, claro, mas também com a mesma preocupação, né? Então, assim, é uma coisa que também a gente se sente um pouco mobilizada com essa questão do ciclo vital. E vou dizer, eu não sei se isso não mobiliza muito mais, claro que mobiliza a história de amor, né? E da dificuldade de elas desenvolverem a relação, mas essa questão da velhice e do término mobiliza muito. E é igual. Quem é que não teve um vô, uma avó, um casal em que todo mundo se mobilizou, não pode ficar sozinho, tem que, né? Eu queria comentar justamente isso, Giovana, assim, que tirando toda a questão histórica da época, toda a questão do preconceito, o filme comove por toda a questão da humanidade que fica exposta, né? Onde a questão da velhice, ela nos conecta com a nossa natureza humana. Então, realmente é uma história de amor que tem a especificidade de serem duas mulheres, mas o que justamente nos devolve é a questão da nossa humanidade, né? E que, na realidade, o final do filme é que o que importa era o amor delas, era o tema do amor, né? O tema do amor, o tema da natureza humana, do ciclo vital. Então, ele comove justamente pelo que a Giovana estava dizendo, que nos devolve a nossa humanidade mais crua, mais crua. Então, eu também achei muito tocante, lindo, porque tu acompanha uma história humana, né? De decadência, de envelhecimento, dos medos, dos apegos. Então, é lindo porque tem uma matriz enorme de sentimentos humanos que a gente é convocado a sentir. Então, achei lindo o filme, lindo. E eu acho que pega o gancho também para pensar um pouco um interesse nosso desse filme, ele vem desses grandes matrizes, né, que a Simone fala, e ao mesmo tempo, quando eu estava vendo com os olhos de terapeuta, assim, eu achei muito interessante o seguinte dado, que o diretor é o sobrinho neto da Terry, né? Ele é filho da Diana, que é a sobrinha que está mais engajada assim, nas conversas. Então, como terapeuta, para mim, realmente pareceu que a gente estava vendo a história do ponto de vista daquele sobrinho junto com a mãe, assim, né? Então, era um ponto de vista da história da família de origem que sentiu, em certa medida, que perdeu, né, Terry, quando elas se mudaram para os Estados Unidos, se consolidaram em Chicago, ficaram todos esses anos, mas que, ao mesmo tempo, era uma família que elas conviveram, a esses relatos, né, delas convivendo com as crianças desde pequeno, só que não era dito abertamente que era um casal de duas mulheres num relacionamento afetivo, amoroso, né. Então, essa dubiedade de que, para a família de origem, é como se elas tivessem perdido uma parte da vida delas, né, que não encontraram, mas para elas foi a única maneira, talvez, na época que elas acharam, de fazer parte da vida em família, de origem, e criar a sua outra família, que eu acho que isso é uma coisa que, se a gente fosse outra terapeuta, né, conversando com elas sozinhas, ou elas em Chicago, antes da mudança, a gente veria toda essa família escolhida de amigos e comunidade que elas construíram lá, né? Que era onde elas podiam ser não só colegas de apartamento, podiam ser um casal de fato, assim. E só que se a gente trabalhasse em rede, olhando para essa situação, a gente poderia ter feito, né, uma interconsulta, digamos assim, com esse outro terapeuta e ver todos esses lados. A gente poderia ter chamado essa família de origem junto com a família que fica e que vai sentir saudade delas, né? Então, os sentimentos deles estariam na mesa. Então, eu achei muito interessante por causa dessa peculiaridade de ser um familiar que filma, né? Não entrando nos pormenores de que isso faz do diretor, assim, mas as escolhas que ele faz são escolhas que nos contam a narrativa pelos olhos dos sobrinhos, né? Sejam os netos ou... E isso faz uma baita diferença, assim.
Eu acho que daí mostrar o ciclo vital nessa parte faz essa conexão com a vivência de muitas pessoas, e uma das conexões que faz é que a família de origem ela se sente solitária nessas decisões, ela se sente encarregada dessas decisões, e às vezes a família escolhida, que todos nós escolhemos famílias, né? Os héteros também escolhem famílias, poderiam ter sido convidados, né? Mas é bem comum a família se sentir, essa é a nossa demanda, essa é a nossa necessidade agora, a gente até vai se isolar para decidir isso, né? A questão do cuidado, de irem para o Canadá, né? De voltarem para o Canadá, né? E entra nessa coisa da intimidade também, né, Vá? Que é comum para todo mundo de estar convivendo com idosos, né? Então, ainda ser alguém da família dá um olhar de mais proximidade. E acho que por isso que a gente se sente tão íntima delas também, né? Eu acho que eu comecei a chorar nos primeiros minutos já de filme, assim, eu já estava em prantos, assim, por conta delas. E eu não sei se vocês querem... Eu só ia engatar uma coisa de... O Matheus está com a mão levantada, só para... Tá, vai lá, Matheus. Mas eu compartilho do mesmo sentimento, Nath. Eu brinquei com as gurias quando a gente viu o filme antes, nós entre o grupo, que elas preparassem a caixinha de lenço e o Rivotril, porque era um filme super mobilizante, assim. Mas eu acho que o que chama, não sei para vocês, tá? Mas para mim o que me chamou quando eu li a sinopse, depois quando eu vi, foi a quantidade de anos que elas não contaram para essa família. Então foram 62 anos, sei lá, elas estão há 65 juntas e elas vão contar uns 3 anos antes ali, com 62 anos de relacionamento, né? Então, aquela coisa daquele amor que não ousa declarar o seu nome, sabe? E isso é muito comum também, assim, né, na nossa vivência. E eu acho que o amor, na verdade, eu acho que esse filme mostra muito isso também, né? Que aquele amor ali tá na sua forma mais pura, né? E eu acho que isso que pega as pessoas também, porque tu vai ver toda a construção desse relacionamento, né? Mas o quanto é difícil também tu manter um segredo de pessoas que tu ama tanto, né? E tu vê que a Terry é super família, né? A outra tem uma história um pouco mais particular, assim, mais solitária, né? Muitas Bem perdas, trágica, né? Muitas perdas na vida da Pat. Todos os maridos, todos os namorados, os caras que ela se relacionou faleceram, né? Isso é muito bizarro, assim. Então são histórias bem diferentes, né? E a Terry tem essa ligação, né? Tanto que tem um momento também que me toca muito, que ela fala para a sobrinha, para a Diana, esqueci o nome dela, Diana. Ela fala, a Diana fala, mas por que vocês nunca contaram? E ela falou, porque eu achei que tu não ia me amar mais, né? E eu acho que é isso que fica também em torno de toda essa questão do segredo, né? Porque eu fiquei também pensando muito sobre a diferença de segredo e privacidade, né? Porque privacidade é mais uma zona de conforto que a gente consegue afastar as pessoas que a gente não quer que esteja invadindo a nossa privacidade, né? Agora, o segredo, ele envolve medo, né? Ele envolve o medo de não ser aceito, de, tipo, tu não fazer mais parte da família, né? Ainda mais no contexto histórico do filme, né? Que era, sei lá, 1930 que elas nasceram. 1940. Ela nasceu em 1928. A Pat é de 28. Mas a Lu queria falar... queria fazer um comentário. Eu, quando assisti o filme, a Nath que me indicou, tudo que a Nath indica nessa área eu assisto, porque eu sou uma hétero querendo aprender muita coisa. Acho que pega muito no consultório e eu quero não só vencer os preconceitos, eu quero também poder entender esse universo, né? Para poder sentir e entrar assim com o coração nos atendimentos. E uma coisa que me tocou muito foi o pai da Terry. Aquele homem, meu Deus, lá do fim do mundo, de uma época tão distante, e ele queria ver ela feliz. E eu acho que essa demonstração de amor, no meio de tanto preconceito que aquele homem devia ter, envolvendo esse segredo, que nem a Nath disse, que vinha junto com não só o medo, mas a vergonha, e ele aceitou aquela filha. E aí, quando a gente pensa na companheira dela, que quando conseguiu contar para o irmão, que era a única família que ela tinha ainda, que era homossexual, contou por telefone, e o irmão não aceitou, disse, é melhor você não falar sobre isso, né? E aí, se a gente vê como é que fica a reação das duas lidando com a comunidade, a gente vê a Terry muito aberta com a família,
querendo se relacionar, querendo trocar suas dificuldades, mas ela tinha lá aquela base de um pai que acolheu. E a outra, ela estava sempre arisca. Ela tinha um medo de que a Terry fosse roubada dela. Ela tinha uma solidão muito profunda, assim, me tocou muito. Tu sabe, Lu, que isso me tocou também e que eu fiquei pensando ontem com outros olhos, que tem duas questões ali. Eu não sei, eu fiquei com dúvida, isso é uma coisa que a gente pode até ver, da expectativa que esse pai, claro, isso não vai mostrar ali, né? Que esse pai tinha dela. Porque tem algumas expectativas, eu acho, em cima de filhas mulheres, né? De querer que... Claro, tinha uma aceitação, mas aquela expectativa de... Não de um filho homem, mas de aquela ali ser assim, daquele jeito. Eu vou dizer porque é experiência minha. Não entendeu? Tá, sim. Tu sabe que o meu pai era uma pessoa extremamente machista, agora dando minha experiência. Meu pai era uma pessoa extremamente machista e tinha na própria família essa característica. Só que eu jogava futebol. Na época, eu estou com 56 anos. Eu era moleque e ele me apresentava assim: esse é meu moleque. Essa, olha, faz balãozinho. Eu acho que tu está fazendo uma coisa bem importante, porque de repente esse foi o canal que a filha conseguiu para ser amada, né? Ela para ser amada por ele. Você parecida. Pode ser. Tá, então quer dizer, foi um outro viés, né? E aí tem uma. Não tira o mérito desse pai, mesmo que tenha sido. Não tiro. Foi época é uma coisa. Eu achei lindo, lindo. E ele acolheu a Pet também depois, né? Eles dois acolheram. E aí que vem que uma coisa que eu estava pensando, naquele jeitão da Pet, eu acho que a Pet tinha uma sensação de despertencimento absurdo, sabe? E essa sensação de pertencimento faz com que tu fique, será que eu gosto da sobrinha dela? Não gosto? Ela vai gostar de mim? Mas então eu não vou dividir. Então eu fico pensando também, claro, que tinha toda essa questão dela ser abandonada e do medo, mas do quanto ela não se sentia pertencendo, sabe? Claro. E acho que depois, parece, no filme, que depois que elas contaram para a sobrinha, a Pet parece que deu uma relaxada um pouco melhor. Mas até o fim eu sentia, até o fim, como se eu estivesse lá, né? Mas até o fim eu sentia a Pet disputando, né? Com a família ainda, Terry, naquele momento que elas estão discutindo se vai para a clínica, se não vai para a clínica, e ela tem aquela discussão com a Diana tem uma explosão, né? Ali ela não quer contar do dinheiro, lembra? Que o dinheiro que elas mesmo de uma maneira discreta, parece que aquilo se mantém. Tem mais gente de mão levantada aqui, eu só queria fazer mais um comentário, que tem uma foto muito bonita que aparece ali, que é a Terry bebendo cerveja com o pai dela. Imagina isso na década de... Aquilo ali deve ser década de 40, 50, a filha, né, a mocinha, bebendo cerveja com seu pai. Então, acho que esse pai, mesmo com todas as coisas da época, ele tinha já uma abertura diferente, né? Vai, Matheus. Um outro depois amor a Diana. eu acho que tem gente que quer falar depois. Não, eu ia na fila. pensando nisso, da questão da Terry não se sentir pertencente. Eu acho que também entra numa questão de autonomia, assim, porque ela tá ficando mais velha, as duas estão velhas e precisando de cuidados. E aí entra essa sobrinha que não mora com elas e começa a reorganizar a vida delas, né? De vai para o asilo, vai onde, então ela meio que perde essa noção de decisão, assim. Eu não estou mais decidindo, eu preciso concordar e preciso ir. Eu acho que tem um pouco disso, assim, dessa perda de autonomia, assim. Sim. E eu acho que isso gera um certo estresse, uma certa restrição. Né? Sim. Diana? E aí, falando em pertencimento, eu fiquei pensando, né, o quanto na clandestinidade, né, o quanto elas têm que ir para guetos daquela época e com aquele medo da violência policial. E aí eu vou ter que falar da minha história, o quanto isso, não sei se hoje, mas há 10 anos atrás, eu me lembro, eu sou bissexual, sou casada há 16 anos, e a gente também tinha que se enfiar em guetos, porque quando tu ia num lugar
dito heterossexual, existia assim aquele monte de homem caindo em cima e daí já pensam que tem uma certa promiscuidade naquela relação, né? Então isso foi uma coisa que mexeu comigo assistindo o filme. E aí, se tu for falar em pertencimento, também tem esse pertencimento social que exclui, né? Que exclui, não pode frequentar, ou se frequenta tem que fingir que é hétero, tá ali como amigas. E eu tenho 3 filhas, né? Tenho uma de 9, a Maria Luísa, e a Laura e a Antônia, que tem 4 anos. Isso foi uma coisa que eu senti também como a gente teve filhos, isso já ficou escancarado, né? Quer dizer, não tinha mais não que a gente fingisse, mas era uma coisa óbvia, porque ficava aquela coisa, mãe Dai, mãe Fê. Então aquilo se escancarou de uma maneira assim, que já tinha saído do gueto, mas aí saiu de vez para todos os espaços, né? E aí, como esse preconceito vem de novo na escola, em outros ambientes, isso foi que me chamou muita atenção no filme, da clandestinidade que elas viviam, né? E quanto a gente ainda vive isso um pouco hoje, né? Eu ia dizer, Dayana, que mudou, que claro que a gente está em 2021, mas mesmo assim, né? Tem lugares que eu não me sinto confortável se eu tô com uma mulher, por exemplo, não sei o que pode acontecer, entendeu? Então eu acho que muito menos que na época, mas ainda assim a gente anda se cuidando hoje, né? É que assim, ó... Calma aí, uma por vez, Gi. Peraí, agora sim. Tá, desculpa. Tá na fila. Não, passou assim. Não, eu só ia salientar um pouco a questão do amor da sobrinha pela tia, né? E o quanto a Thierry, muitas pessoas amorosas acolhendo ela, e achei muito bonito a história de amor da sobrinha pela tia, e foi casualmente essa sobrinha, por essa história de amor, que ajudou também a revelação do segredo, a reorganização da vida delas. Então, de novo, assim, o quanto as experiências amorosas são libertadoras, né? E não importa de onde. Então, me chamou a atenção esse vínculo da sobrinha com a tia, me chamou a atenção. O que eu ia falar dos guetos, tá? Porque, assim, teoricamente, a gente tem que se sentir pertencendo dentro da família. Olha quantos problemões nós temos tratando aí de famílias em que pessoas não se sentem pertencendo. Então, para se sentir pertencida ao grupo, que não é a família, a pessoa tem que se sentir pertencendo a outro grupo. E ali mostrava muito elas em outros locais, em festas, que era onde elas conseguiam ser elas mesmas. Inclusive a Pet, se vocês viram ali, a Pet se sentia absolutamente à vontade com os amigos. Por que não se sentia com a família numa sobrinha tão querida e tão amorosa? Ponto de interrogação, né? E eu vivi isso, tá, Dayana? Muito além. Eu vivi na década de 80, em que eram guetos mesmo, assim, né? Eram bares gays que tu ia, dançava e acabou o assunto. E Deus o livre, não podia andar de mão, não podia fazer nada. Eu até hoje tenho dificuldade de andar de mão com a minha esposa na rua. Né? Estamos forçando um pouquinho mais isso, mas é uma coisa que fica arraigada. Embora eu tenha quebrado padrões, né? Acho que a gente vai quebrando. O objetivo é a gente quebrar padrões no decorrer das gerações, né? E a palavra que ficou para mim no final é a questão do descumprir regras. E eu acho que elas foram felizes porque descumpriram regras. Exatamente. Né? E elas descumpriram as regras. É descumprir regras, ela fala isso. É verdade. São regras que foram criadas e que a gente não consegue... Acho que não sei se as pessoas conseguem cumprir muito bem isso, né? Uma coisa meio de utopia, assim. Acho que a Nath estava falando antes e eu fiquei pensando também dessa coisa do segredo e dessa linha, assim, de discussão. Bem no começo do filme, assim, mostra algumas cenas de... Eu não sei se era a polícia, quem é que estava, mas eles estavam num auditório, assim, com vários alunos e eles ameaçam os alunos dizendo: aqui nesse grupo vão existir gays e vão existir lésbicas e a gente vai atrás de vocês, né? E aí depois mostra eles prendendo as pessoas nos bares e exigindo que as mulheres tivessem
3 peças de roupas femininas para não ser presa, enfim, todo um processo, né? Eu acho que isso e outras coisas que a gente vive na sociedade hoje, de violência, de morte, de coisas que nos perseguem, né, faz com que a gente viva ou crie esses guetos e crie essas bolhas para viver tranquilamente, assim. Eu acho que o casal criou essa bolha, né? Eles tinham mecanismos de proteção, elas se chamavam de primas. Tem uma cena que mostra assim que elas têm 2 camas no quarto. Sim, né? Não sei se elas dormiam separadas, mas se alguém chega e vê, tipo, são 2 camas, elas não dormem juntas. Né? Até na velhice, né? Isso era muito comum, Matheus. São coisas muito comum. Que, não sei, chamam a atenção, assim, e fazem com que, de fato, a gente entre nesse armário e que em algum momento a gente precise romper. E romper significa bater de frente com essas pessoas que nos perseguem, assim, né? A gente tem medo de andar de mão dada. Outro dia, eu e o João Paulo, a gente comprou uma cama nova. E aí eu fiquei pensando, quem é que vai vir trazer a cama? As pessoas vão vir e vão ver que 2 homens moram na casa e a gente comprou uma cama de casal. Sabe? Tipo, é bobo, mas não sei, são coisas que a gente fica pensando, assim, né? Eu não acho que é bobo, é que eu acho que o nosso amor, muitas vezes é visto como inexistente, não é visto como amor, é invisibilizado, entendeu? É isso que eu vejo, isso não é amor. Não é amor, isso aí já ouvi tanta coisa, né? Pouca vergonha, sei lá. Ou até, voltando ainda para o segredo, eu fico pensando naquelas famílias que, tipo, tem criança e, tipo, toda parte dos adultos sabem que, tipo, eu tenho um relacionamento com uma mulher e diz, mas não conta para as crianças porque é muito cedo. Não dá para contar, a gente não tem contar. E por que não dá para contar se é um amor tão amor quanto um relacionamento hétero, né? Mas eu vejo isso muito acontecer em família. Eu aceito isso muito, mas não conta para as meninas, sabe? Não conta para as crianças. E não se dão conta que... Não, e que quanto antes contar, mais natural aquilo vai ser. Ainda sobre os segredos... Nossa, eu fiquei realmente muito impactada com as cartas rasgadas, né? Todas as cartas no final... Eu tinha um nome, sim. Cartas de amor, que coisa mais linda que isso. Isso, e eu queria pegar esse gancho, né? Não, o gancho de que as cartas de amor rasgadas ou com assinatura sem também eram estratégias, que é isso que a gente estava falando, né? A cultura LGBTQ cria códigos, assim, de subtexto, né? Aquela insinuação que tu faz quando tu passa por alguém, aquele jeito que tu te veste, quando tu não está no contexto do gueto, que a gente pode extrapolar aqui para espaços ou bairros onde são mais presente a população LGBT, tu acaba tendo que se identificar de outras maneiras, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar do gaydar, que é aquela ideia que uma pessoa LGBT conhece a outra. Isso não é verdade, né? Mas ela é baseada, não só baseada em estereótipos, mas é baseada nessa ideia dos códigos que a gente precisa ter para conseguir organizar uma vida de proteção, né? E daí eu ia engatar nisso para falar um pouquinho disso que a gente conta sobre o armário, que o Matheus citou, né? Se a gente pensa que a gente vive numa sociedade onde o padrão, a norma, né, é ser hétero, é ser não trans, né? Não é ser uma pessoa trans, não é ser uma pessoa não hétero. A gente também vai pensar que o armário, ele é constante e cotidianamente feito para ser aberto, digamos assim. É a cada nuance, a cada pessoa nova que tu faz aquela ponderação. Eu tô casada há 2 meses, quase, bem pouquinho tempo. E eu me percebi querendo comprar uma aliança, porque daí se as pessoas vissem a gente na rua, iam deduzir, eu não ia precisar falar para ninguém. Eu ia ser respeitada e ela ia ser respeitada como minha esposa, porque eles viram aliança, e aliança super padrãozinho, assim, né? Padrão de novo. É encaixar nessa normatividade que cria espaços dentro de nós, por vezes, de não conseguir entender muito bem quem é que a gente pode ser, assim. Que por vezes as pessoas dizem, não se aceita, é que tu tem que ter certeza para contar, tu pensou bem se é isso mesmo, né? E, na verdade, é um processo que a heteronormatividade, que é essa norma de ser hétero e ser cis, a cis-norma, nos coloca, diz, você tem que questionar se é isso mesmo, porque isso mesmo foi visto por milhares de anos, né? Por toda a ciência até os anos 70 como um crime, como uma doença, né?
Então, um crime um pouco antes, assim. Em alguns países ainda tem pena de morte, ainda é crime. Isso. E são coisas que, olha, que a gente está falando aqui sobre pegar na mão e guetos em pessoas predominantemente brancas e privilegiadas também. Para nem entrar, né, porque eu acho que vai ter tempo para discutir isso, mas esse é um ponto que o nosso núcleo também quer abordar, assim, que a gente distingue o privilégio de quando tu tem 4 pessoas LGBTs do grupos que são brancas, que são de classe média, e que daí a gente já fala dessas experiências, extrapolaria para outros tipos de vivências, né? E outros tipos de lugares de não circulação. E eu acho que isso é uma coisa muito importante de dizer, porque com o avanço das leis e o avanço da mídia, representação, parece que está tudo ok, assim, né? Parece que está todo mundo dentro de uma mente progressista, mas, de fato, o armário esse que nos esconde, ele é de todos os dias, assim. Vídeo... Opa, desculpe, Vanessa. Não, vídeo hoje, aquela deputada do PSOL do Rio de Janeiro, que é trans, que é negra, recebeu, enfim, um tiro na casa dela. Nossa, então, ela representa um pouco todas essas questões marginais na sociedade, que ainda hoje ela foi eleita e ainda assim recebeu um tiro na casa dela. Isso, aqui, isso é importante, né? Não interrompe, concluindo mesmo, assim, só para a gente refletir que, às vezes, quando a gente também vai acolher pessoas LGBTs e talvez compre esse discurso de mas então tu tem certeza, tu não tem que experimentar mais, como é que é isso para ti? Às vezes a gente está fazendo um trabalho, né, de reflexão e autoconhecimento, mas às vezes também a própria pessoa já está se questionando isso, porque o tempo inteiro ela estava se questionando isso, assim, muito menos pelos seus sentimentos, muito mais por o que tu tem que bancar de viver numa sociedade abertamente, né? Eu acho que é isso que elas tentam explicar, assim, para a família de origem, né? Era muito alto o preço a pagar, porque o preço poderia ser perdê-las, perder esses sobrinhos, né? Quem é que vai fazer essa aposta? É uma aposta no final do dia. Cada vez que tu sai do armário é uma aposta. Por mais que tu ache que fulano e fulano vão acolher, a gente sempre está pensando em ser expulso da casa, em ser perseguido, em perder a família, né? E não Então, acho que o trabalho, trago também esse ponto que a Terry, né, estava aberta, e a Pat talvez não bom, mas ela estava postando isso, né? Como é que eu não sei se não vou perder a minha esposa de tantos anos? Como é que ela sabe hoje, né? Isso é interessante que a Terry faleceu, né? Nos deixou no ano passado, não, 2019, né? E será que a Terry faleceu? A Pat, será que ela está com a família no Canadá, né? Por exemplo? Eu me perguntei isso também. Enfim. Tu perguntou, porque ontem a Cláudia ficou... Pesquisa aí se ela está viva. Vê se ela está... Não, a Pat vive ainda, ela sim, mas a curiosidade é saber se ela segue com a família. E eu fiquei pensando aqui, a gente está falando, eu sei que o foco é o filme, né? Mas eu fiquei pensando nessa história de duas mulheres que começou lá na década de 40, né? E eu fico pensando na história dos homens também. Não sei por que me veio agora um flash num atendimento que eu fazia uma vez e que meu cliente gay disse: eu sou uma geração que morria de medo de morrer de AIDS. Essa era a frase dele. E ele falava isso várias vezes nos atendimentos, né? Que esse é um temor que não acometeu Pat e Terry, né? Porque eram meninas, né? Numa outra geração. Eu fiquei pensando agora poderiam fazer um documentário contando a história de dois meninos daquela época, como é que seria, né? Ao longo dos anos. Dei uma viajada aqui, mas só para dividir o que passou na minha cabeça aqui. Falando em dicas, tem uma série... Ai, desculpa. Só para falar de uma série... Também estava falando, só para fechar o negócio que a gente estava falando de segredo, que a gente falou antes de começar a reunião, que os segredos também dentro da família, eles podem destruir uma pessoa também, né? Principalmente uma pessoa que não está conseguindo se assumir, né? E que tem que, enfim, entrar no padrão, né? Tipo, inclusive, adota uma postura de, nossa, tenho nojo de gay. Tipo, sai, não quero, tipo, justamente porque não pode estar
Mas no filme, por mais que esse segredo tenha durado tanto tempo, elas conseguiram viver a vida delas, né? Elas conseguiram sair de lá, fazer uma vida, ter, enfim, a intimidade delas, né? Que eu acho que muitas outras pessoas LGBT não têm essa possibilidade, né? Não conseguem. E, enfim, e são agredidas e milhões de coisas, não tem para onde ir depois que são expulsas de casa, sabe? Então eu acho que dentro dessa questão do segredo, no lado delas não foi tão destrutivo, porque elas conseguiram viver esse amor, né? No fim das contas, não foi algo que elas nunca vão poder viver, né? Enquanto tem muita gente que até hoje não saiu do armário, nem sairá, né? Ainda não consegue. Então, queria só lembrar disso, que esse segredo não é a nível tão destrutivo como a gente vê em outras situações. E claro, e de novo, trazendo um pouco do que a Vanessa estava falando, e elas tinham uma boa condição financeira para bancar isso, né? Porque elas não foram para os Estados Unidos passar fome para viver esse amor. Não, tinha toda a história do beisebol, ela tinha uma boa condição financeira para poder dar essa fugida de casa, né? Para poderem viver esse amor. Isso também facilitou, né? E eu acho que, pensando também que nesse tempo de era virtual, onde nós terapeutas atendemos pessoas de todos os lugares, né, como é interessante, assim, as diferenças culturais também que elas vivenciaram, né? Eu fiquei pensando enquanto vi o filme, o que estava acontecendo no Brasil em 1947, né? O que estava acontecendo aqui no Brasil quando Stonewall estava acontecendo em 1968, que é um grande marco, né, do movimento LGBT mundial. Pô, a gente estava tendo a continuação da ditadura, né? Então, o contexto cultural e o contexto de possibilidades, tanto políticas quanto de existência, né, é muito diferente. E daí eu trago isso para nosso atendimento, por exemplo, de pessoas LGBTs que vieram de regiões do meio do Rio Grande do Sul, né, por exemplo, assim, de pessoas do interior que a gente atende também, e que talvez muitos jovens, eu atendi na minha prática clínica, muitas pessoas jovens do interior, LGBTs que começaram a vida em Porto Alegre e ainda viviam essa vida, né, que é aberta aqui, que é de experimentação, que é fechada lá, e como é que era isso na volta, no final do ano. Então, são assuntos que eles não ficaram em 1968, não ficaram em 1947, quando elas se conheceram, eles ainda estão presentes cotidianamente, também na nossa clínica, nos nossos espaços, né? É muito diferente tu conversar comigo, por exemplo, que cresci dentro de Porto Alegre sempre e tive contato muito jovem com a internet, e tu conversar com uma pessoa que veio do interior, que talvez só teve contato com a internet também, né? Mas não achou espaço para viver isso na sua... Quer dizer, a gente sempre acha os guetos das cidades pequenas também, né? Isso eu sei. Isso eu sei. Mas eu queria dizer nesse sentido... Às vezes assim, não, Vanessa. Às vezes não acha mesmo. Às vezes fica isolado em casa e só vai conseguir ter essa questão social vindo para a cidade grande, como se Porto Alegre fosse uma grande cidade, né? Mas enfim, vindo, né? Saindo de onde estava, sim. E é interessantíssimo isso, assim, porque e daí eu também dizer isso, que às vezes o gueto é onde a gente menos espera. O meu gueto foi na Igreja Católica, por exemplo, onde eu tive a maioria das minhas namoradas foi relacionada a centros de pastorais. E às vezes... Não, mas CLJ, CLJ. Olha aí, ó, olha aí. É só para nos comentar assim que os guetos também estão nos adolescentes, também estão em alguns lugares que não necessariamente nas festas, né, e na diversão. Enfim, é um outro assunto, acho que por um outro debate, temos que achar um filme sobre isso. Mas e que legal essa história, eu estar podendo conhecer um pouco mais da Vanessa, que eu não sabia isso, Vanessa. Tu vê, né? Mas eu sou esse adolescente que a Vanessa fala, que veio de um interior e tive que vir para cá para existir alguma coisa que eu me identificasse. Assim. Não, para mim também. Eu General Câmara é uma cidadezinha de 8 mil habitantes. Não tem ninguém para te conversar. É super machista, super fechado. Né? E até acho que em algum momento do grupo eu comentei assim, de que até no ensino fundamental eu sofria bullying por ser gordinho e todo o meu ensino médio por ser gay. Então, tipo, as pessoas já definiram que eu era gay muito antes de eu ter essa noção. Né? É uma coisa que eu não sei se
dizer daqui, mas de interior, o preconceito, a homofobia, ele é muito mais fechada, assim, mais dura, eu acho. Eu, quando eu cheguei aqui também, eu lembro que deu um boom na minha cabeça, assim. Eu falei, nossa, isso é possível mesmo? A gente pode ser um pouquinho menos fechado do que lá, né? O Alegrete é um pouco maior do que de onde tu veio, mas a cabeça é igual, né? É a mesma coisa. Eu estava me lembrando, é engraçado, eu não tinha, faz muitos anos atrás, gente, eu já tenho muito tempo, e eu me lembro que eu não sabia, até minha adolescência, que existia homossexualidade. E eu me lembro que eu tinha 2 professoras de teatro, porque eu gostava muito de teatro, e felizmente o meio do teatro era um meio mais aberto, mais questionador, mais marginal. E eu tinha 2 professoras de teatro que eu adorava elas. E eu me lembro que uma vez me contaram que elas eram namoradas. Eu não consegui. Como assim que elas eram namoradas? Eu adorava as 2. Eu ficava imaginando como assim que elas são namoradas. Mas era uma coisa muito amorosa, mas era como se na minha cabeça eu ficava fazendo um exercício de imaginar como que elas eram namoradas. E foi assim uma descoberta maravilhosa, porque elas eram maravilhosas, eram super inteligentes. Foi a primeira vez que eu descobri que 2 mulheres podiam se amar, porque eu não tinha informação. Isso há muito tempo atrás. Eu não vim de uma família preconceituosa, meus pais eram super cosmopolitas, eu simplesmente não sabia que existia a possibilidade de 2 pessoas do mesmo sexo se amarem, como eu imaginava que os namorados heterossexuais se amaram. Então, foi um aprendizado muito legal, grata a essas minhas 2 professoras de teatro. Elas legal, agora. Simone. É interessante ouvir isso, né? Porque eu estava conversando com meu marido hoje no almoço. Para quem conhece, estava conversando com o Lindo. E sobre de como eu entrei nesse mundo. Eu nasci no final da década de 70 e eu lembro desde muito nova da Rogéria, da Roberta Close, né? Esses dias a gente estava comentando, daí eu já mais velha, né? Do Jorge Lafon. Lembro muito bem de Freddie Mercury, de Cazuza. Então, assim, é tão engraçado, mas por mais que na minha família tivesse muito preconceito, eu sinto que eu já nasci numa geração mais aberta. Tão doido isso. Para mim, isso nunca foi de uma coisa estranha, né? E eu acho que tem a ver com esses personagens, assim, até o Lindo perguntou hoje, será que a Roberta Close era mesmo trans? Será que ela fez a cirurgia? O que a mídia nos vendeu? Ele começou a entrar. Jesus, que viagem! Porque, claro, porque na família dele... Assim, né? Sim, foi isso que eu falei. Foi exatamente esse meu comentário. Modificação corporal significa alguma coisa sobre gênero. Né? Foi exatamente isso que eu falei. Mas, enfim, são padrões, né? São. E eu acho, Olga, isso que tu diz, a gente não é patrocinado pelo Netflix nem nada, tá, gente? A gente tem uma privada, tenho as minhas críticas, porém, é o único coisa que a gente paga, né, amiga? Então a gente... Porém, uma coisa que fica evidente é isso que a Olga traz, né? A democratização da representatividade, assim. Histórias que nem essas no YouTube ou em outras plataformas ou no próprio Netflix poderem ganhar legitimidade e cacife para produzir esses relatos. Então, só evidencia narrativas que sempre estiveram ali, né? Que sempre estiveram nessa marginalidade e, por vezes, no sentido da não visibilidade, né? Que é o que a gente costuma dizer. Eu acho que isso que nos intrigou também sobre o que a sistêmica, né, teria a dizer, que quando a gente foi pensar junto, era muito... Não é que é muito pouco que tem a dizer, acho que não vou ser também exagerada, mas ele visibilizou essas histórias, né? E quando as trouxe por vezes, até pelo menos 5, 10 anos atrás, num viés de comparativo com a vivência hétero. Numa tentativa louvável, por um lado, mas também difícil se fica só nela, de, olha, não, as pessoas LGBT são ok, elas podem ser pais e mães, elas podem casar,
e do lado dessa afetividade que é, às vezes, conjugal, de relações duradouras, né? Que eu acho que esse filme, ele também toca tanto porque ele mostra um casamento tão diferente dos casamentos corriqueiros, porque mais do que metade dos casais se divorciam, né? É muito pouco esses casais que estão juntos, assim. Então, os héteros também não acertaram nessa fórmula aí de ser casal, né? E daí tu coloca elas com desafios outros do contexto, vivendo esse romance, que nem a Nath começou dizendo, é o oposto da representatividade no cinema, na televisão, né? De promiscuidade, de foco nos adoecimentos, seja o adoecimento da saúde mental, seja a família que nega, daí tá todo o drama da expulsão de casa, seja do adoecimento da questão da HIV e AIDS, né? E só para não dizer que não indiquei nada, porque eu sou que nem o Wagner, a série Pose, que é uma série que também tem no Netflix, P-O-S-E, ela é do mesmo produtor, o Ryan Murphy, e ela conta a história de bailes de Nova York que aconteciam na década dos 80, que deu origem até de uma canção da Madonna, Vogue, para retomar a Madonna, que eu citei lá no início, e que fala da cultura a gente começou LGBT assim hoje. Centrada em pessoas trans e negras, né? Então, quem quer saber mais e não conhece, enfim, e fala sobre a vida desses homens e mulheres que morriam de HIV e AIDS, né, naquela época, e as mulheres cis, lésbicas e bissexuais como apoiadoras, assim, de tentar recursos enquanto seus amigos viram seus amigos falecer, né? E, mais uma vez, é uma série aleatória que eu descobri catando torrent na internet, que hoje em dia está aí para qualquer pessoa com acesso, óbvio, né, poder assistir, assim. Então, só para frisar muito, assim, a importância da mídia, da representatividade desse nosso núcleo, que eu acho que está trazendo à tona, né, para toda uma teoria brasileira que falou pouco sobre isso, né? A gente tem no Infapa escritores da teoria de família brasileira, né? Aqui nos dando a honra da sua presença, por exemplo, a Simone Castiel. Então, a gente também é possível escrever essas novas narrativas. Como falar dessas famílias? É o que eu insisto, assim, né? É mais uma família, mas daí se tem discriminação, a gente tem que falar da discriminação. A gente fala de outros temas, mas são famílias que a gente identifica transgeracionalidade, tantas coisas ali, e até porque não falar da transgeracionalidade da cultura LGBT, né? A comunidade, a Giovana sempre diz, né, que, mas tu não viu quando na minha vida, pra ti, não sei o quê, ela sempre traz, assim, como é diferente a vivência da mulher lésbica em décadas diferentes, e a nossa história como LGBT é muito importante pra gente, porque era a única história que a gente tinha contado de que LGBTs podiam ser felizes, né? Que não morriam ou não acabavam, não morriam sozinhos, né? Então, quando a gente fala do movimento político e por que ele é tão importante, é porque foi o jeito que a gente foi para a mídia e começamos a falar da vida e não só das mortes, né? Até hoje é assim, né? E além do filme ter sido dirigido pelo sobrinho, né, pelo filho da Diana, a gente estava comentando que o produtor, que é o Ryan Murphy, que é o mesmo produtor de Pose e de várias outras obras de arte, ele é LGBT. Então, eu acho que também tem esse cuidado e a delicadeza de ser alguém da comunidade fazendo e produzindo aquilo, né? Numa das nossos encontros, a gente falou daquele filme O Azul é a Cor Mais Quente, que foi produzido por pessoas heterossexuais. Ele é extremamente... É um filme bonito e tudo, mas tem cenas que elas relatam que foram super abusivas com ela, né? E com elas duas. Então, é o cuidado também desse olhar, assim, que eu acho que também faz toda a diferença. No Pose, né? Também, que é muito foda por ter sido por ele também, né? Então, acho que faz toda a diferença também ser alguém que tem esse lugar de fala produzindo isso, né? Que esteja nesse meio, né? Que faz toda a diferença pra gente. E eu juro que eu só faço mais uma, daí eu fico mais em silêncio, mais uma indicação, que é o Revelação, que é um documentário sobre representatividade de pessoas trans na mídia estadunidense, né? E que a gente compra essa cultura estadunidense, né? Então, Revelação tem Netflix também, Netflix patrocina nós aí. E só uma produção daqui, tá? Que também tem no Netflix, que é Tatuagem, o nome do filme. E daí maravilhoso. Esse filme é sensacional. Vejam, produção brasileira, é um romance entre um soldado e um ator na época da ditadura. É lindíssimo o filme. Legal. Maravilhoso.
Eu posso Eu acho que recomendar um também. Falando também em produção local, eu acho que é muito legal poder conhecer os filmes aqui, produzidos aqui em Porto Alegre, que é o pessoal do cinema, do Márcio Reolon e o Felipe Matzenbacher, que eles têm feito uma obra muito importante, tratando com muita delicadeza a questão da homossexualidade, dos velhos homossexuais, da questão trans. Então, é uma obra que vale a pena prestigiar. Tem o longa, o Beira-Mar, que tem saído, que é um jovem adolescente que vai descobrindo a questão da homossexualidade. Então, eu acho que é importante prestigiar uma produção feita aqui no Rio Grande do Sul e alto nível, super alto nível. E onde será que a gente consegue encontrar essas? Tem já, tá está saindo até na Arte 1, saiu um monte, o Beira-Mar, que é um longa-metragem. Beira-Mar até teve no vários Netflix, filmes premiados até em Berlim. Um cara muito... Eu cheguei até a convidar os dois lá no Instituto, uma ocasião, para falarem sobre o trabalho deles. Eles levaram um curta-metragem para apresentar o trabalho deles. Ai, muito legal. Que bom que tu citou eles, Simone. Eles são maravilhosos mesmo. Vejam, pesquisem. Nossa, estamos saindo com vários temas. Pois é, e tem pouca gente falou. Quem mais quer falar? Calma, só deixa o Matheus falar, Gi. A gente brinca nos encontros, porque imagina, a mulherada, coitado do Matheus, volta e me deixa o Matheus falar. Deixa. Ai, Matheus, tá, vamos deixar o Matheus falar. Ele levanta a mão. Não, a Vanessa, tu falou da série Pose, e eu lembrei de um documentário que se chama, me corrija, teacher, Paris Burn. Paris is Burning. Que trata do documentário da história real do Pose, que eles têm as filmagens, o baile acontecendo, as trans, os travestis dançando e tal. Tem legendado. E é bem mais impactante, assim, porque o Pose ele é mais pop, né? Cinematográfico, né? Mas é super bom também. Boa dica. Mas sobre isso, dessas indicações que a gente está fazendo, acho que isso é importante para a gente, como terapeuta, que vai atender a comunidade LGBTQIA+, ficar por dentro dessas coisas e lerem material, ver as obras de arte, ver os filmes dos gays da comunidade, assim, para a gente entender o que essas pessoas estão nos contando, o que essas pessoas estão produzindo, para a gente ficar por dentro, assim, né? A gente conhecer a história e quem são essas pessoas, né? E aquele que eu falei, A Vovó Saiu do Armário, é uma comédia comédia espanhola, que, claro, é uma comédia, né? Ele é um filme leve, um filme que a gente dá muita risada, mas que dentro tem vários temas muito interessantes. Acho que o que mais vem à tona é essa história da hipocrisia que nós temos hoje na sociedade. A gente vive numa sociedade muito hipócrita, né? Então, muito. E ali aparece essa hipocrisia, a questão religiosa que permeia, que disso nós nem falamos aqui hoje. Tem vários casos de suicídio em famílias em função dessa questão religiosa, né? De pessoas LGBTQIA+, muitos casos. E, enfim, essa comédia é muito boa também. A Vovó Saiu do Armário é o nome. Sim. Como vocês podem ver, talvez nosso núcleo tenha muitos cine-debates e discussões de filmes, né? Ou a gente faz uma página só de recomendações e comentários. Uma ideia aí, ó. Mas a gente, ninguém quer falar nada sobre o filme, alguma coisa, o pessoal que tá aí. Os que ainda não falaram, né, Nath? Porque, né? Os que ainda não falaram. Que ainda não Alguma outra ideia que apareceu? Eu vou pegar minhas anotações, porque eu tinha feito umas anotações e não falei. Sandra, as minhas eu falei todas. Estou ativando a minha família que viu o filme, né? Que às vezes não querem falar. Não precisa falar se vocês não quiserem. Tô brincando. Uma das últimas frases faladas no filme, que é da Pat, que eu achei lindo, que é... Foi a Pat ou foi a Terry? Agora me deu um branco. Amor é amor. E isso é o mais importante.
né? Achei lindo. São coisas que eu fui anotando do filme, né? Sim, e no amor não deveria ter medo, né? Daí a gente começa a pensar em toda a questão do amor. A gente não deveria sentir isso que a gente sente, né? De não... Eu, por muito tempo, eu fiquei pensando, quando era mais nova, é óbvio, mas que as coisas que eu sentia eram erradas, que não estava correto aquilo, que aquilo não era normal, sabe? E daí, por isso que eu falo como é importante a gente ter exemplos e essa representatividade, porque eu não tive nada disso, né? E essas coisas não eram tão abertas, né? Eu vi tu falando ali da Vera Verão e tudo, mas era meio que daí tu via ali no meio da comédia e aquilo não era, tipo, sabe? Virava E, aquela... na verdade, agora eu me dei conta, eu citei os exemplos, mas eram todos homens, né? E virava estereótipo. E virava estereótipo, estereotipados. exatamente. Tinha uma figura... E depois, depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que muitas pessoas que eu admirava eram bissexuais, inclusive Fred Mercury. Né? Então, tipo, isso, várias coisas também não eram faladas, né? Muitas pessoas que eu já admirava e que eram e que eu não tinha nem ideia, né? Então... Acho que os bissexuais sofrem também dentro da própria comunidade, né? Muito. Quando se diz que bissexual é indeciso, né? Que não quer... Até hoje, gente, uma coisa nem outra, né? Eu só me sinto aceita dentro da comunidade se eu tô me relacionando com uma mulher. Vocês podem ter certeza que se eu tiver com um cara, tipo, já vai ser... Mesmo que o cara seja bi, totalmente desconstruído, fique com outros caras, ainda vão dizer, aquela ali, hétero. Né? Então, eu acho que tem muito isso. Eu tinha muita vergonha de falar dentro da comunidade. Hoje já não mais. A tua mãe quer falar, tá de mão levantada ali. Vai, Sandra. Então, boa noite a todos. Muito interessante o encontro. E foi uma experiência muito linda nós assistirmos juntos, todos em família. A mãe que está aqui também, ó. A avó da Nath, que legal. A avó da Nath, e a Isadora também. E eu divulguei esse filme, no mínimo, acho que para 4 famílias, né, Natália, que também essas famílias, elas tinham tido essa revelação, tinha conflitos em famílias, e isso foi assim muito positivo. 3 dessas famílias conseguiram assistir junto. E quando a gente trabalha com crianças, a gente vê o sofrimento dessas crianças, desses pré-adolescentes, inclusive de mutilação de tudo, pela sensação de não pertencimento, de não serem aceitos pela família. E o que toca no filme é exatamente assim, a delicadeza de mostrar que o amor, ele toca no coração das pessoas. Tu não precisa falar, é o teu jeito de ser. Era isso. Que legal. Eu acho que isso do amor é amor, né, que a Sandra também agora remete, e Love is Love foi um slogan muito usado no movimento nos Estados Unidos. E eu acho que isso é tão incrível para a gente da terapia de família, assim, porque esse filme ele mostra diversas facetas do amor, né? Que nem eu disse no começo, eu fiquei sentindo falta do amor das amizades, daquela comunidade que criaram em Chicago, né? Eu veria um outro comentário só sobre isso, assim. Eu acho que isso é uma construção também, que quando tu entra no mundo não heterossexual, tu é convidado a também repensar o que é esse amor. Porque o padrão, mesmo pessoas casadas, né, heteronormativo, também não fala de nós. Porque ele vai falar... o próprio padrão, ele não fala muito de muita gente, assim, né? E mesmo assim a gente fica tentando revivê-lo. Mas quando a gente pensa nessa ideia do amor é amor, ele também está aí para, além de ser libertador, para quebrar esses padrões transgeracionais, assim, e para quebrar a definição do que é o amor. Porque quando tu tem um espaço que tu é aceito e outro talvez ainda não, tu também ama os teus amigos de outra maneira, como se fossem teus irmãos e tuas irmãs, tu ama como se fossem os primos, tu ama aquela pessoa LGBT mais velha que te acolhe como se fosse tua mãe, né? E aí que tá, não é nem como se fosse, né? Vira essas figuras. E eu acho que isso é muito importante quando a gente vai pensar, por exemplo, elas não tiveram filhos, né? Que é uma realidade muito mais comum, a Diana mesmo nos trouxe, né?
muito mais constante hoje em dia entre os casais de pessoas do mesmo gênero, a vivência de filhos, e a gente, muitas vezes no consultório, em espaços de atendimento público, etc., vai receber essas famílias. Crianças que já estão nascendo assim e que vão encarar o bullying na escola por isso, talvez. E como para elas pode ser... Porque para algumas crianças, acho que para todas, não teve nenhuma que eu conhecia, assim, que tu pergunta, assim, bota no YouTube esses vídeos de crianças falando de amor, para eles é tipo, isso aí. Depois da, sei lá, da puberdade que a gente começa a dizer, não, agora esse amor mudou, aquele teu melhor amigo que era menino e tu é menino, não, agora é teu namorado, né? Mas por que a gente não diz isso das intensas amizades que mulheres podem ter umas com as outras, das intensas amizades que os homens têm uns com os outros? Vocês talvez, né, alguns aqui são pais e mães, os filhos e filhas também têm intensas amizades do mesmo gênero. E a gente não diz, é o namoradinho, né? A gente não diz, quando crescer vão ficar juntos. Por que não? É aí que tá. Eu acho que essa definição de amor, ela também ela precisa ser ampliada, assim. Até para, por exemplo, casamentos abertos, que é muito comum na comunidade LGBT, né? Casamentos de pessoas com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, trisais, entre outras coisas. São experiências que a gente vê muito na vivência queer, assim, e que é um tema da sistêmica e como olhar para isso sem os nossos padrões teóricos, né, que são importantes, mas não precisa ser a Bíblia, né, não é a Escritura Sagrada, tá aí para ser reescrito, né. Nem a Bíblia, mas isso é outro assunto. Esse a gente pode fazer um outro papo de quinta. Esse é outro assunto. A gente tem 5 minutos para o que a gente se propôs para hoje. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Estava perguntando, e aí, como é que vocês estão se sentindo depois dessa conversa? Eu estou amando. Eu acho assim, maravilhoso isso que o Infapa fez de abrir essa oportunidade. Eu sou bem mais falante do que hoje, mas eu tenho tanto para aprender aqui que eu acho que eu tenho que ouvir muito mais do que falar. Para mim foi muito bom, Vanessa, te ver de novo. Eu amo as tuas contribuições, amo te ouvir. Eu acho assim, lembra lá quando a gente se conheceu, eu já aprendia contigo. Hoje, ouvindo você, assim, tu me tocou em tanta coisa, tu nem imagina. E essa última fala tua aí sobre como a gente tem que desconstruir para poder desconstruir algumas coisas que estão, tipo, na Bíblia Sagrada, né, como terapeutas, não só de família, como terapeuta. Eu acho que a gente, quando ganha essa identidade, a gente fica meio engessada nisso, sabe? Do que pode, o que não pode. E eu acho que não só com a comunidade gay, com qualquer paciente a gente tem que entrar assim, sabe? Em qualquer família, entrar com a disponibilidade de construir o que é verdade para nós. E eu hoje sentei aqui falando com vocês, e até vou ser bem sincero, eu tinha medo de falar alguma coisa que fosse assim, que horrível ela dizer isso, porque ofende, sabe, a comunidade gay, porque eu fui criada muito hétero, eu sou uma pessoa que eu não me acho preconceituosa, mas eu sei que eu sou, porque eu acho que a minha criação trouxe isso para mim, não tem como não ser, sabe? É a mesma coisa que dizer assim, eu sou uma feminista em construção, porque eu não fui criada para ser feminista. E eu acho que abrir mão das minhas crenças, aquilo que me ensinaram, os padrões de relacionamento, é uma coisa que eu ainda estou aprendendo muito, muito. Eu me vejo, às vezes, falando alguma coisa, esses dias aconteceu isso, eu vou contar aqui, ó, com vergonha, tá? Mas vou contar. Assim, o meu sobrinho teve a primeira namorada, e aí ele mandou uma foto da namorada. E eu, quando abri, meu filho tem 14 anos agora, tá? Ele estava do meu lado. E eu abri a foto e olhei, a menina tinha um cabelo rosa, ela tem 3 piercings e a sobrancelha era pintada também de rosa. E eu, quando olhei, a minha frase super preconceituosa foi: eu não acredito. Guri tão querido, por que foi namorar alguém assim? O meu filho disse assim, mãe, palavras dele, mãe, isso foi a coisa mais decepcionante que eu já ouvi tu falar. E saiu. Gente, me chocou, e eu fui falar com ele, filho, tu tem toda a razão. Porque assim, eu tinha um imaginário de quem ia ser a primeira namorada do meu único sobrinho, sabe? E quando eu olhei, ele era tão desconstruiu tanto que eu imaginei para ele. Tu imaginou para ele? Eu imaginei para ele, exatamente. Sim. E eles estão juntos, ela é uma querida, ela já ganhou todos nós, mas a minha reação foi essa.
Então, assim, eu sei que eu tenho muito a aprender aqui. Eu quero participar de todos os papos, todos que eu puder. Quero aprender muito com vocês. Ai, que bom, Lu, que tu dividiu amei, isso com a gente. amei. Legal. A Dayana tá de mão levantada, Dayana. Não, eu ia falar que vai... Tá, bem rapidinho. Tem a ver com o que vocês estavam falando, que eu vi o filme e me deu a impressão que uma delas, não lembro qual era, ela não tinha assim, aquela necessidade do casamento, né, formal ali que fizeram no fim. Então, eu fiquei pensando sobre isso, que também acho que é um desafio, né, nós como terapeuta, de também não normatizar essas relações homossexuais, heteroafetivas, homoafetivas, que também são mais flexíveis, né? Será que aquela cerimônia, naquele caso sim, mas é importante a aliança, o casamento, os filhos, né? Será que é importante para esses casais que são mais fluidos, né? Fiquei pensando sobre isso. Me deu essa impressão que ela não tinha a necessidade de casar. E que nós, terapeutas, temos que fazer isso não só com um cliente LGBT, mas com qualquer cliente, que é Sim. o que o cliente quer, né? O que ele está precisando, como é que ele se sente, e é a partir dele que a gente deve seguir o processo, né? E não a partir do que a gente acha que é melhor para o cliente, né? E a gente, só um ponto que a gente esqueceu de falar, agora tô lembrando, que a gente ficou falando do casamento, né, das duas, e disso também ser uma forma de elas terem os direitos dela, né? Porque as duas estavam no momento que, tipo, muito hospitalizadas, né? E elas não serem reconhecidas como um casal, não podia nem estar junto no hospital, né? Então, a importância desse casamento nesse sentido, né? Pra gente ter os mesmos direitos que um casal hétero, né? É que depende da história, da vivência da pessoa, né? Você tem que avaliar tudo. Claro. Então, não, eu digo no concordo caso com a delas. Dayana. Sim, no caso delas, sem dúvida. Depende da época também, né? É. Então, meus queridos, foi muito bom fazer essa noite com vocês. Quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer ao núcleo, a esse grupo que eu estou muito contente que está acontecendo. Obrigada. E aguardem, mais coisas virão. E nos encontrem, nos curtam. Quer fazer uma foto bonita? Eu tirei umas fotos aqui, mas vamos fazer uma foto bonita. Calma aí, deixa eu registrar aqui, peraí. Curtam o Infapa no Instagram. Isso. Curtam, sigam. Calma aí, aquela coisa assim, dá uma ajeitada. Tcharam! E curtam, sigam, né, aquelas coisas todas. Todo mundo está na rede, exceto a Vanessa, né, mas todos os outros temos perfis no Instagram, então fiquem à vontade. E a gente vai usar a linha de contato com vocês, um e-mail, né, para também divulgar as nossas próximas atividades. Atividades. E, por favor, caso vocês achem que alguém pode se interessar e quer escutar mais ou queira discutir algum tema específico, podem compartilhar o nosso e-mail, né, que a gente está sempre disponível. Esse é o primeiro de muitos espaços. É só o começo. Vocês foram nossas companhias. E daí, obrigada, já que a Simone está aqui, né, representando os sócios do Infapa, vamos dizer assim, Simone, obrigada pelo acolhimento, que quando eu mandei a mensagem com a ideia, meio envergonhada, assim, será? Vocês nos receberam de braços abertos, então, muito obrigada. Obrigada mesmo, Simone. Um beijo para todo mundo, morro de saudades de todos vocês. Eu morro de saudade de todos também. Beijo. Beijo. Surgiu o Thiago ali que não tinha aberto. Oi, Thiago. Surgiu o Thiago. Valeu, Thiago. Que bom. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Até. Eu achei que ia ficar os colorides. Não vai ficar nenhum coloride. Eu tô aqui. Que as gurias, se mandaram, vão pro grupo, então. Tchau, pai. Tchau, pai. Beijo. Tchau.